Pessoal, então, última etapa do primeiro trabalho aí de levantamento arquitetônico. O que falta para a gente concluir os desenhos é incluir a parte de simbologia e anotações. Anotações que eu chamo as informações que a gente coloca através de texto, e simbologia, que são os símbolos, de acordo com a norma técnica NBR 6492, que eu mostrei para vocês no início da aula. Então consultem a norma se tiver qualquer dúvida. Mas os símbolos que eu vou passar já estão de acordo com a norma. Então eu vou começar aqui pela planta. Os símbolos que a gente vai ter que inserir são esses. Então eu vou começar aqui pelo título do desenho. Então eu tenho aqui a minha planta, com algumas marcações que eu fiz provisórias. Eu posso apagar isso daqui, que são as indicações de para onde os cortes estão olhando. Então eu tenho só o desenho da planta. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o símbolo indicando o título desse desenho. Eu tenho que falar que isso é uma planta, em qual escala que ela está e tudo mais. Então, para começar a colocar simbologias, a gente já tem que saber a escala que esse desenho vai estar aqui no papel. Então o meu desenho cabe aqui na folha na escala 1:75. Se eu puser ele aqui, ó, zoom, enter, S, enter, 100/50 XP, para colocar ele na escala 1:50, não cabe, então eu mudo a escala, vou pôr na 100/75, 1:75. A escala é 1:75, o comando aqui é que é 100/75, viu, gente? Mas a escala é 1:75. Então eu vou ter que procurar todos os símbolos de acordo com essa escala. É bom que o meu deu não para 75, que eu vou ter que mostrar um caso particular. Então os símbolos aqui, ó, eles estão num tamanho que na hora que o desenho sair impresso, eles vão sair sempre do mesmo tamanho. Na folha do papel, todos esses vão sair do mesmo tamanho. Só que como o desenho não para 100 vai ser reduzido 100 vezes, em relação ao tamanho que seria a edificação real, isso aqui vai ficar menor do que esse que vai ser reduzido 50 vezes, do que esses que vão ser reduzidos 25 vezes. Então eu tenho que fazer o símbolo proporcional à escala, sempre. Ele sempre vai ser proporcional. Então se tiver mais alguém na 1:75, se tiver na 1:50, vou pegar o da 1:50, que é o caso que vocês devem ter. Então o título do desenho é esse símbolo aqui, ó. Ele tem um bloco e uma linha que acompanha esse bloco para poder ajustar de acordo com o tamanho do texto que a gente vai editar. Então eu vou selecionar esses dois elementos, Ctrl C, Ctrl V. E aí eu vou colocar o título do desenho, preferencialmente é no canto inferior esquerdo do desenho. Põe ele um pouco afastado, depois a gente pode ajustar, porque ainda vai entrar cotas aqui, então a gente precisa afastar um pouquinho do desenho. Depois ajusta, tem que ver como é que isso vai ficar na prancha também. Mas esse símbolo, ele está na escala 1:50. Então eu até consigo ver isso aqui, ó, nas propriedades. Se vocês acionarem essa janela de propriedades, o meu eu ponho aqui no cantinho, ele mostra a escala aqui, ó. Então ele está, esse 50 indica que o meu símbolo está na escala 1:50. Eu preciso dele na 1:75. Então quem tiver essa situação, vai ter que dar uma escala nesse bloco. Então seleciona tudo e dá um comando Scale, e aí para ele ficar proporcional, 75, que é a escala final, dividido por 50, que é a escala em que está o símbolo. E aí ele vai crescer um pouquinho, ó. Ele ficou maior um pouquinho. Então aqui ele está do tamanho correto. E aí eu vou editar o bloco dando 2 cliques. Aqui eu indico qual escala que está o desenho.
Aqui é o número do desenho na folha. Então, a planta é o primeiro desenho, número 1. E aqui eu coloco planta baixa. E aí essa linha eu posso ajustar o tamanho dela, né, de acordo com o tamanho do texto. Os símbolos já estão no layer símbolos. Então, separem isso bem. Então, está aqui o símbolo da planta, o título do desenho. O mesmo título vocês podem copiar, né, depois que inseriu e ajustou a escala, vocês podem copiar e usar o mesmo símbolo para pôr o título do corte. Então, isso aqui é o corte longitudinal. A escala é a mesma. Se ele tiver na mesma prancha, ele vai ser o desenho número 2. Aí, de acordo com a norma, é o número do desenho na prancha. Se você tem mais de um desenho na prancha, você vai numerar eles na sequência. E esse número que você indica aqui é o número do desenho na prancha. Então, vamos supor que seja na mesma folha, ele vai ser o desenho 2. Aí, ajusto a linha. Então, está feito o título. Esse outro. Aí, vai copiando e editando. Corte transversal. Na verdade, eu acho confusa essa numeração dos desenhos. Eu gosto mesmo de indicar, é assim, ó. Corte 1. Eu sei qual que é o corte. E indico que ele é longitudinal. Eu sou meio rebelde com esse número aqui. Eu acabo tirando ele. Se vocês forem ver na norma, ele vai estar falando para pôr esse número. Mas dá para a gente abstrair isso aqui, porque a gente tem que ficar vendo, né, montando a prancha primeiro e voltando para editar. Então, vou chamar de corte 1 e corte 2, também funciona. Estou mudando de ideia aqui. Opa. Corte 2, transversal. Então, aqui está colocado o título do desenho. A indicação dos cortes. Então, a indicação dos cortes, o símbolo está... Cadê? Está aqui, ó. Então, eu coloquei alguns exemplos, né, de situações conforme a direção para onde o corte está olhando, como deve ficar o texto. O texto, né, todo o texto no CAD, e aí o símbolo aqui vai mostrar isso, ou ele fica, né, de cabeça para cima, ou se tiver de lado, o texto fica para a sua esquerda, né, o topo do texto fica à esquerda. Nunca ao contrário disso aqui. Então, é só para mostrar essas situações. Então, tem uma linha traço-ponto, que a gente, né, traça ela lá no desenho. Eu vou pegar só o símbolo. De novo, o símbolo na 1 para 50. Ctrl C. Ctrl V. O meu desenho está na 1 para 75, então eu tenho que dar uma escala nesse símbolo. Então, seleciono esse comando Scale, clico um ponto de referência, 75/50, para ele crescer um pouquinho. Também posso fazer isso mudando nas propriedades aqui, ó. Ele está com 75. Para voltar para 1 para 50, eu poderia editar esses números e aí o símbolo diminui. Então, são duas formas de ajustar a escala do símbolo quando ele está em bloco, né? E se o bloco estiver no tamanho adequado. E aí, vou mover isso daqui para a pontinha da linha. Eu tinha feito essas indicações aqui, ó. Isso aqui era uma indicação provisória, só para saber para que lado o corte estava olhando. O símbolo mesmo é esse. Aí aqui tem o número do corte, né, o número do desenho. E aqui em qual prancha ele vai estar.
né, esse número menor aqui é o número da prancha do desenho. Então a gente identifica para quem vê o desenho saber onde ele encontrar o desenho que está sendo indicado por esse símbolo. E aí eu posso copiar ele para o outro lado. Né? Eventualmente eu posso ajustar isso daqui, ó. Posso reduzir um pouco essa linha usando aqui o Stretch S. Abro uma janela, pegando os vértices que eu quero mover, Enter, e movo um pouquinho para ficar mais próximo aí do desenho. Então isso é a indicação dos cortes num sentido, copio. Ó, aí aqui o meu corte, o que eu fiz está olhando para a bancada, então ele vai olhar para a direita. Mas o texto tem que ficar para a esquerda, então eu vou girar ele para lá e vou dar um mirror, que se eu girar ele para o lado que eu quero aqui direto, ó, ele vai ficar o sentido inverso. Então eu giro ele para a esquerda, para o texto ficar na posição correta, e dou um mirror. Vou fazer um espelho desse símbolo, apago o original, e aqui o texto fica no sentido certo. Né? Tem essa opção aqui também já pronta. Poderia copiar esse e já colar também certinho. E aí movo a pontinha dele para a ponta da linha. Esse aqui é o corte 2. A prancha depois a gente edita. E vou copiar. Então aqui eu estou indicando na minha planta onde eu estou passando cortes. Né? De acordo com o símbolo, fica de acordo com a escala do desenho. Então esses são os símbolos. Nós, por enquanto vamos colocar... Eu não pus nível aqui, era para ter nível. Vamos indicar também os níveis. Eu vou editar isso daqui. O nível também é a mesma lógica. Vou ter que editar isso daqui para incluir... Ah, não, está aqui, ó, indicação de nível. Está aqui. O nível também é um símbolo que também está aqui na base. Então tem aqui, ó, os níveis. O símbolo do nível em planta. Então, às vezes, ele pode vir junto com a indicação do ambiente ou do que é o ponto onde o nível está sendo indicado, ou só dessa forma, que é o que a gente vai usar aqui em princípio. Esse outro símbolo é o nível para indicar no corte. Então, eu vou copiar os dois de uma vez aqui, ó, para já mostrar os dois. Então, Ctrl C, Ctrl V. Ajusto a escala. No meu caso está na 1:75, então eu ajusto a escala do símbolo. 75/50. E aí o nível, gente, nesse caso, quem mora em prédio, em apartamento, o ideal seria ver a cota de soleira, o nível de referência de um projeto. Se a gente não usa o zero nível do mar como referência, o nível de referência de um projeto arquitetônico é o nível da porta de acesso. É a cota de soleira que a gente fala, é o nível zero adotado em projeto arquitetônico. Então, no caso de casa, o meu nível zero seria o nível do piso principal aqui, o nível, né, é o acesso. Subo um degrauzinho, eu estou no nível 0. Então, isso aqui é a minha soleira de entrada, a minha cota de soleira é esse nível desse piso. Se for um prédio de apartamentos com vários andares, a cota de soleira seria lá no hall de entrada, e aí você tem que ver os desníveis dos pavimentos e indicar o nível do seu andar. Vamos... Só para vocês entenderem o que é o conceito, mas vamos indicar aqui a cota de soleira como sendo 0, então eu vou indicar um nível 0
próximo da entrada da casa, né, dentro do ambiente. E aí eu só vou voltar a indicar nível aqui se eu tiver algum desnível. Banheiro costuma ter um pequeno degrau. Hoje em dia já nem estão fazendo muito isso, mas às vezes banheiro, cozinha, às vezes tem um degrau, né, de 1 centímetro, pequenininho, assim, só para poder a água não sair, né? São áreas laváveis. Então é muito comum que o banheiro tenha um nível menorzinho. Se for esse o caso, a gente põe aqui 0,01 negativo, né? Eu estou indicando que isso aqui está 1 centímetro mais baixo. Aqui eu também tenho um degrau. Então eu vou indicar o nível do lado de fora com base nessa referência aqui. O nível é sempre em metro. A indicação do nível é sempre em metro. Então, menos 0,10 é o nível. Então, eu estou indicando, quando eu vejo esse símbolo e esse símbolo, eu entendo que aqui existe um degrau. Um degrauzinho único, com 10 centímetros de altura. Então, essa é a informação que esse símbolo me passa. Aqui, ó, essa outra área, eu tenho que sair da casa e voltar. Então, eu indico também um outro nível aqui, né? Se os ambientes estão conectados e estão no mesmo nível, aí a gente não precisa indicar. Se tem um desnível aqui dentro, eu vou indicar aqui também menos 0,01. Então, assim vocês vão indicando os níveis dos pisos. O nível em corte, a gente indicaria a linha de piso. Então, o símbolo do nível em corte, eu vou mostrar depois nos cortes, mas ele tem que tocar a linha de referência. Então, isso aqui é o meu nível 0. E aí, no corte, eu veria, né, por exemplo, essa laje, eu teria que fazer uma medida aqui, ó, medir verticalmente. Então, usei o dist, a ferramenta treninha aí, ó. Então, 2,90 é a distância que eu tenho de um piso até um outro piso, ou a laje do piso superior. Então, eu copio o símbolo, sempre tocando a linha. O símbolo sempre toca a linha do piso de referência. E aqui eu ponho 2,90. Então, é assim que a gente indica os níveis no projeto. Ele pode vir do lado de fora também, mas enfim. Então, esses são os símbolos básicos que a gente vai colocar. Título do desenho, indicação do corte e níveis. São informações que a gente sempre tem que apresentar. Qualquer planta tem que ter essas informações, né? Se você tiver um corte, geralmente vai ter. Você tem que indicar onde esse corte está passando, para quem for ler o corte saber de onde consultar as referências, né? As referências do desenho. Então, isso são simbologia, parte de simbologia.